Paz seja com todos os irmãos, por saúde na bendita paz de Cristo. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Deus me concede para trazer a palavra de Deus aos irmãos que estão em casa, que estão a assistir por meio dos nossos canais, que é o YouTube, assim como o Facebook. Quero louvar a Deus por Ele ter nos guardado, até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem conservado as nossas almas. Queremos mais uma vez ir diante de Deus para ouvir a palavra de Deus e hoje trazemos aqui um ensino breve e que o tema é batalha espiritual. Temos muitas perguntas e talvez muitas teorias acerca da batalha espiritual. Então, a batalha espiritual da qual eu quero falar aqui é uma que talvez passa despercebida para muitos irmãos e para muitas pessoas, e dessa forma o diabo tem vencido de forma sucessiva sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós queremos aprender sobre a batalha espiritual e nós vamos nos focar no livro de Números, do capítulo 22 até o capítulo 25, onde há um certo acontecimento. Então nós vamos nos focar nesses capítulos, nós não vamos ler todos os versículos bíblicos, mas vamos tocando em cada versículo que vai ser muito importante para a explicação da palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero ler aqui 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, conforme nós vimos a palavra do Senhor, que fala sobre a constante vigilância que nós devemos ter quando enfrentamos as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz que o diabo anda em redor, bramando como leão. Ele não é o leão, mas ele brama como um leão, buscando a quem possa devorar. Nós, quando vimos no reino animal, os leões, assim como os outros animais predadores, eles buscam caçar aquele animal que estiver fraco ou que estiver doente ou que apresentar alguma fraqueza, ou também aqueles animais que forem mais pequeninos, porque esses são fáceis de serem alcançados. Então nós vimos também aqui o apóstolo Pedro a dar o mesmo exemplo de que o diabo anda em redor buscando a quem possa devorar. Então isto mostra que nós estamos numa constante batalha espiritual. Mas existem táticas que o diabo usa que quando nós estamos despercebidos podemos ser facilmente alcançados. Muitas pessoas acham simplesmente que o diabo ele virá lhes atacar espiritualmente, às vezes por meio de algum ataque espiritual, por meio de algum pesadelo. Mas ele também usa várias táticas e que, se nós não prestarmos atenção, ele pode nos atingir. Vamos ver a palavra do Senhor em Números, capítulo 22, versículo 1 a 8. E assim diz a palavra do Senhor: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão e de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor,
tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então o tema da nossa ministração, do nosso ensino, é batalha espiritual. Eu quero endereçar esta ministração ou este ensino muito mais para os ministros do Senhor, muito mais para os obreiros, muito mais para aqueles que estão servindo ao Senhor. De que existe uma batalha espiritual que está sendo travada contra as nossas almas, contra as nossas vidas, e que talvez nós nem estejamos a perceber. E uma das maiores batalhas espirituais que o diabo pode travar conosco, contra nós, é aquela que ele luta corpo a corpo. Não estou a falar aqui de você ser enfeitiçado ou talvez ser alvo de alguma magia, mas eu estou a falar de algo que nós vamos ver aqui, que muita gente tem caído nas garras do diabo por causa disso. A palavra do Senhor aqui fala do Balaque e Balaão e o povo de Israel. O povo de Israel estava a caminhar para a terra prometida, conforme o Senhor havia lhes prometido. Então o Senhor fez-se famoso através do povo do Egito, quando ele abriu o Mar Vermelho e deixou o seu povo passar, e ali depois eliminou totalmente todos aqueles que estavam a perseguir o povo de Israel, os egípcios. E também um povo dali cantou de que não há Deus como o nosso Deus. E enquanto eles iam caminhando, nós vimos que o povo de Israel tinha várias vitórias. Eles eram vitoriosos. Nós vimos uma primeira batalha que eles travaram contra os amalequitas. Então, os amalequitas lutaram contra eles e Josué estava liderando a batalha. Vimos que o Moisés sobe ao monte para orar, para mostrar que as batalhas que nós travamos, elas vencem-se, são vencidas na área espiritual. Porque enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, porque ele estava cansado, o povo perdia. Por essa razão, Arão e Ur, lá em Êxodo capítulo 17, eles tiveram que ajudar Moisés a levantar as suas mãos, elas continuarem em cima. E dessa forma venceram sobre os amalequitas. Mas aquela não foi a última batalha que eles travaram. E aqui a palavra do Senhor, nós vimos a partir do capítulo 21, em Números capítulo 21, nós vimos que o povo de Israel estava caminhando e eles estavam vencendo. E no capítulo 22, nós vimos um homem preocupado com o povo de Israel. Esse homem chama-se Balaque. Balaque era o rei dos amorreus. Então, ele era rei dos moabitas. Ele era rei de Moabe. Então, ele estava preocupado com o povo de Israel, porque era um povo que vencia a todos os seus inimigos. Mas a verdade é que o segredo da vitória deste povo
estava no seu Deus, não estava no seu armamento, não estava também na sua esperteza ou na sua força, mas estava no Deus que estava à frente deles. Então, por que Balaque tinha medo? Ele sabia de que tinha que enfrentar uma batalha contra o povo de Israel. Mas Balaque estava com medo. Ele sabia de que não podia vencer este povo. Então aqui estamos diante de uma batalha física. Mas esta batalha física, o Balaque entende de que ela não pode ser vencida fisicamente. Há necessidade dela ser vencida espiritualmente. E por que ele tinha medo? Nós vimos que Israel, no capítulo 21, versículo 1 a 3, Israel venceu os cananeus. Os cananeus, que é o rei de Arad, eles eram muito fortes, mas mesmo assim eles foram vencidos pelo povo de Israel. Um povo que acabava de sair da escravidão, ainda não tinha se organizado como nação, mas eles estavam vencendo, porque o Senhor dos exércitos estava com eles. E vimos a palavra do Senhor, de que também Israel venceu os amorreus. E os amorreus, eles tinham vencido os moabitas. Então, estamos a ver que o Balaque está diante de alguém que venceu o seu maior inimigo. Então, nós vimos também que o Sion, também rei dos amorreus, foi vencido. E foi vencido também Og, rei de Baza. Então, estamos a ver que Israel está progredindo na batalha. Eles, no campo militar, estão vencendo hora após hora. Eles não são vencidos, mas eles estão vencendo todos os seus inimigos que encontram pela frente. Eles eliminavam todos os seus inimigos. O que isso tem a ver com a batalha espiritual? Logo nós vamos entender. Então, Balaque, quando ele ouve acerca do povo de Israel que está vindo, ele começa a lembrar de que o próprio faraó foi vencido pelo povo de Israel. Ele começa a lembrar de que os cananeus, o rei de Arad, foi vencido. Ele lembra-se de que o Sion, rei dos amorreus, também foi vencido. Ele lembra de que Og, rei de Baza, também foi vencido. Então ele está diante de uma batalha muito grande, que vai além daquilo que é o seu físico, vai além daquilo que é a sua capacidade física para poder vencer este povo de Israel. E o povo de Israel estava vencendo porque tinha o Senhor como o seu ajudador, tinha o Senhor como o Senhor dos exércitos, como o general dos exércitos, ele que vencia por eles. Aqui onde nós lemos a palavra do Senhor, vimos que Balaque, ao ver essa questão, ele temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Mas então, ele diz o seguinte, ele enviou mensageiros a Balaque, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor. Então, ele vai tentar vencer este povo primeiro espiritualmente. Lembramos da palavra que diz que o diabo anda heredou, buscando a quem possa devorar, buscando uma oportunidade para poder devorar, para poder vencer, para poder colocar embaixo. Então, assim como Balaque, ele procura uma brecha, ele vai à procura de uma brecha para poder vencer este povo. Nós temos batalhas que elas não são vencidas simplesmente por dizer em nome de Jesus, mas elas são vencidas quando nós nos sujeitamos a Deus. Conforme Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há muitos irmãos que caem, há muitos obreiros que caem nas mãos do diabo porque simplesmente acham que o diabo, ele sempre vai vir por meio de algum feiticeiro, por meio de algum curandeiro, mas ele pode usar todas as estratégias possíveis para te colocar embaixo. Então nós vimos de que Balaque, antes de ir ter com o povo de Israel, ele vai ter com Balaão, ele vai ter com um encantador, vai ter com um feiticeiro, para poder lançar alguma maldição.
Ele diz o seguinte, em versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então Balaque cria de que havia necessidade de se amaldiçoar este povo, porque ele entendia de que o povo de Israel também não estava vencendo somente porque eles eram numerosos ou porque eles tinham muita força, mas é porque tinha algo espiritual lhes dando força, lhes dando a proteção. Então vimos a palavra do Senhor de que o Balaão, ele disse que esperem aqui e o que o Senhor for me dizer, eu irei fazer. Então, eu não vou colocar todos os detalhes aqui, mas nós vimos que Balaão depois foi dito pelo Senhor para não ir. Mas depois disso, o Balaque de novo volta a enviar outros anciãos. E quando chegam lá, ele, por ser insistido, o Senhor também depois diz, vai. E encontramos que, depois de algum acontecimento pelo caminho, de ser travado pelo Senhor, e o Senhor lhe dizer que ele devia dizer somente aquilo que o Senhor disser. Ele disse que haveria de obedecer. Muitas das vezes, quando estamos diante de uma batalha, o diabo sabe muito bem de que dessa forma ele não pode vencer. Com os obreiros, por exemplo, pessoas que estão servindo ao Senhor, ele sabe, ele não vai usar aquilo que são táticas de meninice para poder colocá-los embaixo, mas ele vai usar outro tipo de táticas. Sabemos que o diabo, ele é astuto. Isso quer dizer que ele é esperto. Alguém esperto é alguém que senta, ele bola um plano, ele procura fazer um plano para poder vencer ou derribar alguém. É isso que o diabo faz. Ele não luta simplesmente de qualquer maneira. Ele, antes de entrar para uma guerra, ele prepara-se. Vimos a palavra do Senhor que Balaque vai ao encontro de Balaão. E ele disse, venha, amaldiçoa-me este povo. Então o Balaão disse, eu farei simplesmente aquilo que o Senhor me disser. Então vimos quando o Balaque, ele edifica 7 altares para que o Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E nós vimos as profecias, as bênçãos que são proferidas pelo Balaão, por este profeta Balaão. Isso também não quer dizer que o profeta Balaão era um profeta de Deus, mas ele foi usado por Deus, mas não querendo dizer que ele era profeta de Deus, ele era servo de Deus. Então, vimos no capítulo 23, versículo 8, ele a proferir a primeira bênção, além da maldição. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o Senhor lhe diz que ele deve falar o que proceder da boca de Deus. Então, 23, versículo 8, ele mostra a primeira bênção sobre o povo de Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então vimos a primeira bênção, que o Senhor mostra aquilo que é o seu amor incondicional. Mostra a sua bênção sobre o povo de Israel. E nós, quando somos salvos, Cristo é a nossa bênção. Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele lembra-se da morte de Cristo na cruz do Calvário e dessa forma nós somos aceitos diante do Pai. Então nenhuma maldição pode vir sobre nós. Nós sabemos que a lei, aquele que não permanecer na lei é maldito. Então Cristo se fez maldito na cruz do Calvário para que nós não fôssemos mais malditos. E dessa forma Ele diz, como eu poderei amaldiçoar o que o Senhor não amaldiçoou? Aqueles que forem justificados pelo Senhor não podem ser amaldiçoados pelo diabo. O maior problema do homem não é o diabo. O maior problema do homem é quando ele está longe de Deus. Porque quando ele está próximo de Deus, está debaixo das asas protetoras de Deus, o diabo não é problema para ele. Mas quando ele não está com Deus, o diabo
será um grande problema para ele, e ele ainda terá que prestar contas com o próprio Deus. Então a primeira bênção que o Balaão profere é esta. Quando o Balaque viu de que estava abençoando, ele diz que, como você está a amaldiçoar, versículo 11, diz que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então Balaão diz que eu te disse que vou falar aquilo que o Senhor disser. Até aqui tudo está a andar muito bem. O povo de Israel é abençoado. Mas estamos diante de uma batalha espiritual. O povo de Israel estava lá nas suas tendas, mas havia uma batalha espiritual que estava acontecendo e que ela haveria de ditar a vitória deles quando se encontrarem com este rei. Então, a segunda profecia mostra o amor incondicional e a proteção divina. Versículo 19 a 23. Então, quando ele vai proferir a segunda bênção, ou aquilo que Balaque queria que ele amaldiçoasse, mas ele vai abençoar, e no segundo sacrifício, ele diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então aqui nós vimos o amor incondicional e a proteção divina. Ele diz que não é homem para que minta. Se ele disse que abençoou, é que abençoou. Ainda que ele repetisse de novo tentando amaldiçoar, ele não haveria de amaldiçoar. Porque Deus, aquilo que ele diz, não mente. E também diz que nem filho do homem para que se arrependa. Aqui filho do homem está referido a que ele não é homem humano. Nós podemos prometer boas coisas aos nossos filhos, mas por não conseguirmos, podemos dizer aos nossos filhos: epa, nós não conseguimos. Mas o que acontece aqui com Deus, ele, aquilo que diz, é porque vai fazer. Ele diz, ele porventura diria e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então nós vimos a bênção de Deus. Nós vimos que Deus abençoa este povo de Israel. Esse povo estava no seu lugar, mas Deus estava abençoando. E nós vimos aqui uma palavra que é muito famosa, que nós costumamos falar dela. Diz, pois, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Nós encontramos aqui uma segurança muito grande de que, ainda que os feiticeiros tentem nos amaldiçoar, ainda que tentem nos enfeitiçar, eles não vão conseguir, mas não por causa de nós, por causa de Deus, porque Deus nos abençoou. Deus disse que nós somos benditos por causa de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa da morte de Cristo. Então, ainda que venha algum feiticeiro, ainda que venha não sei de onde, ainda que seja um feiticeiro que é temido em todo o mundo, não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Há muitos cristãos que têm medo de feiticeiro. Só por ter um vizinho curandeiro, ele vive com medo. Mas você não precisa ter medo, porque quem te guarda não é qualquer pessoa, é Deus. Então, se é Deus que nos conserva, nós precisamos ter um bom sono, dormir tranquilamente, porque nós não somos protegidos por um outro curandeiro. Há pessoas que confiam em curandeiros. Às vezes a pessoa pode sair de casa e dizer que eu vou ter com o curandeiro, para ver se ele me ajuda em alguma coisa. E chega lá, encontra, digo, tal curandeiro já morreu. Então o Deus dele já morreu. Mas o nosso Deus é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do Pai e intercede por nós dia e noite. Então aquelas pessoas que confiam em curandeiros e feiticeiros, eles estão perdidos. Mas aqui diz que contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria, nem adivinhação. Não valem essas coisas contra ele. Então nós vimos o amor incondicional e a proteção divina. Isso é muito importante para a batalha espiritual. Na terceira profecia, no capítulo 24, de 3 a 8, nós vimos a prosperidade e vitória. Então, Deus continua abençoando este povo. O Balaque chamou Balaão para amaldiçoar. Mas como Deus disse que é para ele abençoar, ele tinha que cumprir aquilo que Deus lhe disse. Não importa se Balaque goste ou não.
Aquele que é filho de Deus, eu não estou a falar de uma pessoa que simplesmente está ligada à igreja, mas alguém que respira o cristianismo, alguém que tem uma vida santa, que vive diante de Deus. Esse, contra ele, não vale feitiçaria nem encantamento. Então, no capítulo 24, versículo 3 a 8, nós vimos a bênção da prosperidade e vitória. Romanos capítulo 8 diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu único filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Isso são palavras abençoadas, são palavras que nos deixam firmes, são palavras que nos deixam não ter medo diante de uma batalha espiritual, diante de feiticeiros, curandeiros, adivinhos, qualquer tipo de coisa. Nós não temos medo do diabo, nós não fazemos negociação com o diabo, mas nós temos a proteção divina que vem da parte de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que quem peca desde o princípio é o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. O povo de Israel foi liberto da escravidão debaixo da mão de Faraó. E ele foi conduzido com milagres e prodígios durante o deserto. Todos que se levantavam contra eles eram vencidos, porque Deus era o Senhor dos exércitos. Ele que guardava eles em todo momento. Então nós vimos a quarta profecia no versículo 17 do capítulo 24, fala do reino eterno. Fala também, aqui fala também, é uma profecia que aponta para Jesus Cristo. Para nós ganharmos o nosso tempo, nós vimos que a quinta profecia ainda fala sobre vitória sobre os amalequitas. Os amalequitas que eram pessoas, se formos a ler ali naqueles versículos, vamos ver que os amalequitas também estavam presentes ali, porque eles queriam que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Então, o povo de Israel estava no seu canto, mas havia uma batalha espiritual acontecendo. Havia uma guerra espiritual acontecendo. E Deus lutava por eles. De longe o diabo não estava conseguindo. Balaque queria que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Mas Deus estava dizendo ao Balaão para abençoar. E na verdade o Balaão não estava abençoando. Estava proferindo as bênçãos que Deus colocou sobre o povo de Israel. A batalha estava sendo ganha. Eles estavam ganhando. O povo de Israel continuava ganhando. Mas vamos ver. Aí não termina aí a batalha espiritual. Ainda guerra. No capítulo 24, capítulo 25, aliás, nós vimos uma mudança de estratégia. Obreiro, ministro, presta atenção. Cristão, presta atenção. O diabo, ele está dando voltas em redor, procurando a quem possa devorar. As nossas fraquezas, se nós não tratamos delas, são elas que o diabo vai agarrar-se nelas e nos derrubar. Os nossos pecados, se não tratamos deles, são eles que o diabo vai pegar e nos devorar. Por essa razão é necessário uma entrega total, não uma entrega à parte. Precisamos nos entregar totalmente a Deus. Por que há proteção quando as coisas são lançadas de longe? É porque Deus nos tem abençoado. Você tem pastores, tem pessoas que intercedem por ti. Então, às vezes, você pode ser atacado por feiticeiros e por causa da oração que tem sido feita ao seu favor, eles não vão conseguir nada. Mas isso não significa o fim da guerra. Não significa o fim da batalha. O capítulo 24, nós vimos que Israel, 24, versículo 1 a 3, é de ler aqui. Israel deteve-se a sentir e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então nós vimos aqui, depois nos últimos versículos do capítulo 24, então Balaão, versículo 24, versículo 25. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou a seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Parece que a guerra terminou, mas não. Nós vimos que Israel estava naquele lugar.
Então, e o povo começou-se a prostituir-se, com as filhas dos moabitas. Versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Mudança de estratégia. O diabo viu que ele não podia de longe. E quando lemos aqui mesmo no mesmo livro, nós vimos que essa estratégia foi dita pelo próprio Balaque, pelo próprio Balaão, que ele disse que a forma de vencer essas pessoas é através de fazê-los pecar contra o seu próprio Deus. E quando lembramos a palavra do Senhor, nós lembramos a palavra do Senhor acerca de Daniel. Daniel, quando era perseguido, nós vimos que ele não houve como ele ser vencido. Então, o que fizeram? O que fizeram naquele momento? Eles disseram de que não há como vencer este homem, a não ser através do seu próprio Deus. Para fazermos esse povo pecar, para vencermos este Daniel, só pode ser através do seu próprio Deus. Essa é a parte que nós precisamos prestar atenção. Quando Balaão viu de que não era possível amaldiçoar este povo, o diabo incitou Balaque para que pudesse meter o povo à prostituição. É aqui onde muita gente cai. É aqui onde muita gente desmorona. Os pecados que ainda não foram tratados. Os pecados ocultos. Nós vimos de que o coração do povo de Israel não estava inclinado para servir ao Senhor, apesar da proteção de Deus. Então nós vimos que essas mulheres entraram dentro do povo de Israel, conquistaram esses homens e levaram eles à idolatria. Daí era a morte deles. Era a derrota deles. Amados, quando nós estamos numa batalha espiritual, precisamos ter muito cuidado. Porque o diabo anda em redor buscando a quem possa devorar. Contra Israel não vale encantamento, isso é verdade. Contra ti também não vale feitiçaria, isso é verdade. Mas se você não vigiar, o diabo vai te pegar. Se não vigiar, vai perder a batalha. Por essa razão, há necessidade da observância da palavra do Senhor em todos os momentos. Não busque simplesmente ser liberto, mas busque crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que as armas que foram usadas contra o povo de Israel foram a prostituição e idolatria. Quando você não tem todo o seu coração entregue a Deus, existem obreiros que têm o coração, estão servindo na casa do Senhor, mas ainda têm o coração entregue ao mundo, entregue à prostituição, entregue à idolatria, entregue à fornicação, entregue às mentiras, entregue a muitas outras coisas, entregue a corrupção. É através disso que o diabo vai te colocar por terra. Se você tem problemas, coisas que você ainda não tratou delas, é através dessas que o diabo vai poder vencer-te. Porque de longe ele não pode vencer-te. Enviando feiticeiros não vai conseguir te vencer. Enviando curandeiros também não vai conseguir. E porque você já conhece a palavra de Deus, você não há de ir no curandeiro. Mas o diabo pode usar outras estratégias. Por isso que a palavra do Senhor diz que o povo começou a sacrificar e a se prostituir com essas mulheres e inclinaram-se aos seus deuses. Isso foi uma das maiores prevaricações ou maiores burrices que o povo de Israel praticou. Esse povo estava com medo. Eles viram que os seus deuses não seriam capazes de vencer o Deus de Israel. Mas o povo de Israel vai se dobrar diante dos deuses falsos. Dos falsos deuses. E nós vimos mesma situação acontecer nos dias de hoje. Então, amado, não pense que todas as suas guerras vão ser vencidas somente por você dizer que estou protegido, estou protegido. Você também, se não tratar do seu coração,
você pode cair nas garras do diabo. Então a palavra do Senhor nos mostra de que o povo foi vencido aqui. Foi vencido por causa da idolatria. Balaão não conseguiu amaldiçoar a eles. Mas através da idolatria e da prostituição, eles caíram nas garras de Satanás. Então nós precisamos tratar dos nossos corações, porque o diabo anda em derredor. Ele espreita o que tem nos nossos corações, o que estamos guardando nos nossos corações, o que nós estamos namorando nos nossos corações, como é que nós lidamos com o pecado, como é que nós lidamos com a idolatria, como é que nós lidamos com a fornicação, como é que lidamos com todas essas coisas. Então não adianta você dizer que está escondendo para o pastor, ou para o obreiro, ou para o cristão ao lado. É através disso que o diabo vai te derribar. Nós vimos o povo de Israel. De longe não podiam ser atingidos. Mas as mulheres entraram lá e começaram a se prostituir com esses homens. E a palavra do Senhor, quando mostra aqui nesses versículos, mostra de que as filhas que entraram lá eram filhas de chefes. Então essas filhas não foram lá por acidente. Essas mulheres não foram ter com o povo de Israel por acidente. Havia um plano de levar o povo de Israel a pecar contra o seu Deus, para poder lhes apanhar. Então eles tinham que ser enfraquecidos espiritualmente para poderem ser vencidos. Porque o Balaque entendia de que a guerra não era física, era espiritual. Nós vimos um rei pagão mais esperto do que o povo de Israel. O povo de Israel não tinha entendimento em alguns momentos de quem vencia por eles era Deus, a chegar ao ponto de irem adorar falsos deuses. Mas esse rei foi mais esperto do que o povo de Israel, levando o povo à idolatria para poder vencê-los. Então preciso ter cuidado. É preciso sabedoria. Por essa razão a palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E apartar-se do mal é inteligência. Então, a palavra do Senhor mostra de que a ira do Senhor se levantou, se acendeu contra Israel. Então, estamos a ver que Deus se torna inimigo do povo de Israel naquele momento. A palavra do Senhor diz que Deus não tolera pecado. Nós, para entendermos a gravidade de nos envolvermos num pecado, devemos olhar para a cruz do Calvário. Jesus foi esmagado na cruz do Calvário para a nossa salvação. O pecado foi punido em Jesus Cristo para a nossa salvação. Se Ele não poupou o seu único filho para poder tirar o pecado de nós, o que vai acontecer se nós corrermos para o pecado? A palavra do Senhor diz lá em capítulo 2 de Efésios, diz que nós éramos merecedores da ira por causa daquilo que nós fazíamos. Então, quando você está numa batalha espiritual, nós na verdade estamos numa constante batalha espiritual. Então, quando nós pegamos coisas sujas, nos metemos no terreno perigoso. E através desse terreno perigoso, o diabo vai conseguir nos alcançar. E quando ele nos alcança, é o nosso fim. Então temos que ter muito cuidado e devemos ter nossas vidas assim com Deus. Tem uma parte onde Tiago diz que sujeitai-vos a Deus. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há momentos que você não vai dizer em nome de Jesus, há momentos que você não vai falar nada, vai ter que resistir. Você vai ter que resistir. Jesus Cristo lá no monte, quando ele estava a orar, durante 40 dias e 40 noites, nós vimos que o diabo vai tentar a ele. Ele diz que se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se és filho de Deus, a palavra do Senhor diz, lança-te daqui para baixo, que o Senhor vai te guardar o teu pé para não tropeçar. Se és filho, eu te darei tudo isto aqui se prostrado me adorares. Então o diabo sabe muito bem de que a guerra é espiritual. Mas nós às vezes aqui não entendemos de que a guerra é espiritual. E temos nos descuidado. Temos tido pouco cuidado com relação a essas coisas.
Essas mulheres eram agentes de Satanás, que estavam penetrando no coração de Israel para poder derribar-lhes, afastar eles do seu próprio Deus. Porque sabia Balaque que a vitória, o segredo da vitória deles está no Deus deles. Então, dessa forma, eu tinha que separá-los do Deus deles. É aí onde muitos caem. E a palavra do Senhor diz que Deus disse que devia-se matar todos os idólatras. Todos os idólatras deviam ser mortos. No versículo 5, diz que cada um mata os seus homens que se juntaram ao Baal Peor. O Senhor não tolera a idolatria, o Senhor não tolera pecado. Não há negociação para o pecado. A única negociação que houve para o pecado foi na cruz do Calvário, onde Cristo negociou, pagou o preço justo, infinito, para poder nos salvar. Fora disso, a palavra do Senhor, lá em Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós devemos nos apegar ao dom gratuito de Deus, porque o salário é o que nós merecemos. O dom gratuito é o que nós não merecemos. É dom, é algo dado. Então, devia-se matar todos os homens. Então, estamos a ver. Baal não conseguiu. Balaque não conseguiu. O rei de Arad não conseguiu, que é o rei dos cananeus. Também o rei dos amoreus não conseguiu. O rei de Sion, dos amoreus, não conseguiu. O rei de Baza também não conseguiu penetrar no povo de Israel. Mas através desta prostituição e idolatria, conseguiram enfraquecer o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que, no versículo 6 a versículo 8, onde muito abençoa esta palavra, diz que eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então nós vimos que até aqueles que eram anciãos, que eram líderes, eles não tinham medo de pecar na frente das outras pessoas. Quando obreiros, quando cristãos perdem vergonha de pecar, eles não têm nada a ver com ninguém. É aí onde o juízo de Deus desce. E nós vimos de que ele trouxe, no meio daquela confusão, ele ainda vem com uma mulher para dormir com ela. Ele não se preocupa com aquilo que está acontecendo naquele momento, porque era a satisfação dele. E a palavra do Senhor mostra de que ninguém fez nada. Só um homem que se levantou, que é o Finéias. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos. É o varão israelita e a mulher. Pela sua barriga, então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Aprendemos uma coisa aqui. Nós, se queremos que a ira de Deus se afaste de nós, queremos vencer na batalha espiritual, temos que matar o pecado. Nós temos que lidar com o pecado de forma violenta. Nós temos que lidar com o pecado. Nós vimos hoje em dia, tem muitos obreiros que são tolerantes. Toleram o pecado. Toleram as coisas que não agradam a Deus. Mas nós não devemos ser tolerantes a essas coisas. Devemos conduzir as pessoas ao arrependimento, para que a ira de Deus se afaste deles. E a palavra do Senhor diz que a praga cessou de sobre os filhos de Israel quando Finéias fez isso. Então, nós temos uma batalha, a batalha espiritual. E essa batalha espiritual só é vencida quando nós estamos bem com Deus. Então, o mais importante na nossa vida não é ter medo do diabo, mas é termos temor do Senhor. É querermos andar sempre nos caminhos dele. Porque não importa qual arma o diabo for a usar, ele não vai nos encontrar. Nós vimos também o José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. A mulher de Potifar tentou fazer com que ele pecasse contra Deus, mas ele disse que não. Então, José passou por muitas coisas, mas ele venceu em todas as batalhas espirituais.
E essas batalhas são vencidas com maturidade, crescimento e temor a Deus. Então, há necessidade disso. O Senhor nos ama, o Senhor nos abençoou, não vale encantamento contra nós. Mas quando nos apartarmos dele, nós podemos cair na pior derrota das nossas vidas. Então, esta é a palavra que trazia para poder partilhar com os irmãos. Precisamos vigiar, conforme diz o apóstolo Pedro. Vigiai, sede sóbrios, sejam inteligentes, vigiem em todo o momento. Principalmente agora no tempo em que nós estamos. Há muitas pessoas que estão caindo na fé porque simplesmente não vão à igreja. Mas o cristão maduro não cai por não ir à igreja neste momento, porque ele continua adorando o Senhor. O seu compromisso não é com a igreja, o seu compromisso é com Deus. E é Deus quem te manda vir aqui na igreja. Então você precisa estar santo, purifique-se, porque este momento é o tempo que o diabo pode usar muitas de suas estratégias. Muitas pessoas agora neste tempo podem ficar muito tempo nas redes sociais, podem ficar muito tempo assistirem filmes e a fazerem coisas que não vai lhes ajudar espiritualmente, mas vai matá-los espiritualmente. Podem se envolver em conversas que não agradam a Deus, podem se envolver em várias coisas que simplesmente vão enfraquecer a espiritualidade dele. E quando o diabo vê que você já está fraco o suficiente para te derrotar, ele vai te atacar num tempo em que você menos espera. Então, amado, a palavra do Senhor diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há nenhuma batalha que possamos ser vencidos quando estarmos debaixo da sombra protetora do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Nenhuma praga chegará à sua tenda, nem nenhuma seta vai atingi-lo. Então, isso é que é necessário, estarmos debaixo da sombra protetora de Cristo Jesus. Andar em santidade, caminhar com Deus, viver com Deus, deleitar-se nos seus caminhos, e só assim seremos mais do que vencedores. Deus possa abençoá-lo e possa dar entendimento e visão sobre todas essas coisas. Que o Espírito Santo possa alertá-lo quando o diabo usar qualquer estratégia contra a sua vida. E permita que ele te guie todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Deus possa abençoá-lo ricamente e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.